Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu publico um vídeo sobre seja o que for, mas entendi que este era o momento indicado para fazer esta publicação. Eu vou tentar ser muito sucinto naquilo que me apraz dizer, mas acho que é importante, e hoje é dia 20 de agosto, é o dia em que realmente esse regulamento provoca as alterações, e como tal apraz-me dizer algumas coisas sobre aquilo que tem circulado na internet nos últimos dias. Eu tenho recebido vários e-mails de muitos clientes, telefonemas, mensagens por WhatsApp, dizendo que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Estou a exagerar, obviamente, mas que isto aconteceu uma alteração louca no Regulamento 561/2006 e no Regulamento 165/2014. Ora bem, o meu problema não é, de facto, as alterações que existiram, porque realmente é verdade, hoje entram em vigor muitas alterações ao 561 e ao 165/2014. No entanto, o que me preocupa a mim é alguma da informação que tem circulado na internet, nomeadamente no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais, e que pode provocar aqui grandes problemas às empresas de transportes. Ora bem, eu vou segmentar isto em três questões fundamentais. A primeira questão vai prender-se com as datas de entrada em vigor. Apesar que eu estou aqui a dizer que hoje entra em vigor grande parte do regulamento, mas vocês vão perceber que existem aqui outras datas importantes e existem outras questões que estão a ser dadas como entradas em vigor, que entram em vigor hoje, e não é bem assim. A segunda questão que eu gostava de abordar era uma questão relativa às tripulações múltiplas, porque ainda ontem recebi aqui uma informação que me mandou um cliente meu, que lhe foi enviada por e-mail, e que aquilo não se aproveita nada do que lá está naquela informação. Portanto, eu não percebo como é que há pessoas que conseguem enviar este tipo de informação para as empresas, mas pronto. E eu vou abordar a questão das tripulações múltiplas e depois, por último, gostava de falar um bocadinho, porque como vocês devem compreender, isto é mais denso do que aquilo que pode parecer, falar um bocadinho do que aconteceu com a implosão do artigo 8º do Regulamento 561/2006 e depois com a questão do artigo 12, que também sofreu aí umas alteraçõesitas. E ainda queria ver se dava tempo de falar um bocadinho sobre a questão do artigo 34 do Regulamento 165/2014, relativo às entradas adicionais, etc. Vamos ver como é que isto corre. Ora bem, primeira questão, datas de entrada em vigor do Regulamento. A primeira data que temos que ter em atenção é, obviamente, a data de hoje. Ora, entra tudo em vigor hoje, e peço desculpa pela forma como eu estou a dizer isto, menos aquilo que eu disser a seguir, porque acaba por ser mais importante ainda. Então, o que é que não entra em vigor hoje? Por exemplo, este regulamento, o 2020-1054, vem criar uma alteração ao regulamento 165/2014, no que concerne à questão dos tacógrafos inteligentes versus aquilo que denominamos tacógrafos normais. Ou seja, tacógrafos sem geoposicionamento, apesar que existem algumas outras diferenças, mas não são agora aqui importantes. O que é que acontece? Este regulamento vem dizer que os condutores, quando transpuserem uma fronteira, no primeiro lugar adequado a efetuarem uma paragem, devem introduzir o símbolo do país no qual entraram. Ora bem, eu já vi na internet em 2 ou 3 sítios a dizer que isso entrou em vigor hoje. Portanto, que hoje os senhores já eram obrigados, quando transpusessem uma fronteira, a fazer essa operação. Pois isso é absolutamente falso. E então, se eu estou a dizer que é absolutamente falso, está lá escrito no próprio regulamento, e então quanto é que isso entra em vigor? Ora, essa questão entra em vigor a 2 de fevereiro de 2022. Portanto, temos aqui praticamente 1 ano e meio até isso entrar em vigor. É claro que isto só se vai aplicar aos motoristas, uma vez mais se diga, que operem veículos equipados com tacógrafos ditos normais. Os inteligentes, como têm o geoposicionamento, quando o veículo transpõe a fronteira, ele automaticamente faz o registro do país onde entrou. A segunda questão
e a segunda data que eu gostaria de abordar, e essa então ainda me causa mais confusão ainda, porque acho que o legislador europeu tem muitos defeitos, mas acho que em termos de consagração de entradas em vigor é muito claro. E a outra questão que eu queria abordar é a questão relativa ao período de fiscalização, que eu sei que essa parte aí está-vos a fazer muita confusão. De facto, e eu já venho dizendo isto há quase um ano nas formações, existe a intenção do legislador europeu de passar o período de fiscalização dos condutores, passá-los de o dia da fiscalização e os 28 anteriores para o dia da fiscalização e os 56 anteriores, para permitir que o agente fiscalizador tenha um maior, portanto, permite-lhe poder analisar um maior período de modo a enquadrar devidamente a questão dos repousos semanais, das compensações, etc, etc. Ora, como eu estou aqui a dizer, e é importante que isto fique claríssimo, essa alteração não entra em vigor hoje. Entra em vigor no dia 31 de dezembro de 2024. 31 de dezembro de 2024. A partir dessa data, e se nada mudar até lá, sim, o período controlável pelas entidades fiscalizadoras na estrada, será o dia em curso, portanto, o dia em que é fiscalizado e os 56 dias anteriores. E depois gostava que salvassem uma outra data, que é a data de 1 de julho de 2026. Portanto, reparem que eu vejo isto por uma ordem cronológica, não por importância nem nada. Ora, no dia 1 de julho de 2026, o que vai acontecer é que, se o legislador não provocar nenhuma alteração, o Regulamento 561/2006 vai passar a ser aplicado aos motoristas que operem veículos ligeiros de mercadorias com peso bruto igual ou superior a 2.500 kg. Ou seja, aquilo que nós normalmente denominamos furgões, com reboque, sem reboque, não interessa. Portanto, desde que o peso bruto seja igual ou superior a 2.500 kg, será aplicado o Regulamento 561. E nesta altura deve-vos estar a vir à cabeça, então, mas vamos ter que instalar tacógrafos, não vamos? Eu, pessoalmente, julgo que seja essa a intenção do legislador. Neste momento ele não disse nada, disse simplesmente que vai ser aplicável o Regulamento dos Tempos de Condução e Repouso, é uma alteração que é feita diretamente ao 561, dizendo que vai ser aplicável aos motoristas que trabalhem por conta de outrem em veículos ligeiros de mercadorias com peso bruto igual ou superior a 2.500 kg. Portanto, como veem, existem aqui 4 datas de entrada em vigor. O dia de hoje, o dia 20 de agosto de 2020, em que entram em vigor todas as questões que não entram em vigor a 2 de fevereiro de 2022, a 31 de dezembro de 2024 e a 1 de julho de 2026. A segunda questão que eu queria abordar era relacionada com o artigo 8º. Aliás, relacionada com as tripulações múltiplas, que era assim que eu queria levar a ideia. Ora bem, na mesma mensagem que eu recebi ontem, era dito ao meu cliente que, e ainda por cima é um cliente que trabalha com veículos com tripulação múltipla, que a partir de hoje os motoristas que viajassem em tripulação múltipla, 2 motoristas, aquilo que nós normalmente chamamos veículos a 2, não é? Caminhões a 2, que passariam a ter que fazer os 45 minutos no final da condução. Depois, no caso ali, até aquela informação que vem a dizer a mesma coisa, se vocês se lembram um bocadinho e se puxarem um bocadinho pela cabeça, aquilo que aconteceu na França há 3 anos, 4 atrás, na altura, que eu lembro que isso deu uma polémica desgraçada, inclusive é lá no Fórum Europeu do Tacógrafo, do qual eu sou membro no quadriênio 2016-2020, e deu uma polémica desgraçada porque a França entendeu, na altura houve uma empresa lá embaixo do sul de Espanha, que acabou por ter 6 ou 7 caminhões imobilizados, uma série de coimas levantadas. Isto chegou a dar processos no Tribunal de Toulouse, só em Toulouse essa empresa tinha 3 caminhões imobilizados,
coimas elevadíssimas, porque a França passou a entender, a partir daquele dia, que uma vez que tinha existido uma alteração ao Código de Trabalho francês e que considerava a disponibilidade como tempo efetivo de trabalho, eles entenderam que se o motorista ia em segundo condutor, que então tinha que fazer pausa, senão não tinha existido interrupção ao tempo de trabalho. Ora bem, isso na altura, como vocês sabem, a França acabou por se vir a retratar já em fevereiro do ano seguinte, eu agora não tenho bem presente os anos, mas a França acabou por se vir retratar, aquilo ficou tudo em águas de bacalhau, e eles continuaram a aplicar aquilo aos transportes nacionais deles, mas não puderam aplicar aos transportes internacionais. Ora bem, aquilo que estas pessoas vêm dizer a esta empresa é exatamente isso. Portanto, que os motoristas em tripulação múltipla têm que fazer 45 minutos. Ora, isso vai exatamente contra o que está escrito no próprio artigo e que era o espírito do legislador europeu. O legislador europeu, ao consagrar esta questão na própria legislação, o que veio fazer foi dar seguimento às notas de orientação, que existem 7, mais notas de clarificação, que existem outras 7, decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. E foi isso que ele veio fazer, foi consagrar todas essas alterações que vieram em notas de orientação, em notas de clarificação, veio-as consagrar diretamente neste diploma legal, para produzir os efeitos, em vez de andarmos a dizer, mas na nota de orientação não sei quantos vem previsto isto. Não, ele agarrou e colocou no articulado. E o que é que ele vem dizer? Vem dizer que o segundo condutor, que desde que vá ao lado e que não vai envolvido na operação direta de transportes, que o tempo de disponibilidade, pelo menos 45 minutos, entendemos assim, que deve ser considerado como pausa para efeitos de corte. Vamos ser claros nesse sentido, que é para vocês entenderem o que eu estou a falar. Ora, e foi isso que o legislador consagrou na legislação. Ele não vem dizer que tem de fazer 45 minutos de pausa. Por amor de Deus, aquilo está escrito em português, há uma tradução portuguesa do regulamento. Portanto, acho que é ridículo estar a dizer isso. Agora, também o legislador veio dizer que não poderiam estar envolvidos em nenhuma operação de transporte. E com razão. Portanto, eu ainda outro dia passei por um caminhão de uma empresa muito conhecida, que anda normalmente a 2 motoristas. E reparei que eles na frente, no caminhão, levavam um navegador, um GPS, do lado do condutor e um navegador do lado do pendura. Ora bem, aquilo que eu aconselho, e depois poderemos falar noutras questões em sede de formação, não aqui neste vídeo, é, primeiro que tudo, que não vá o pendura com um GPS à frente dele, porque senão eu, enquanto entidade fiscalizadora, o que vou dizer é, olha, desculpe, mas o senhor o que ia fazer era navegação para o primeiro condutor. Você ia orientar o primeiro condutor onde é que ele devia virar e onde é que não ia. Ora, como tal, está envolvido na operação de transportes. Epá, peguem num livro, olha, peguem na legislação, leiam-na, que é sempre interessante, mesmo que não percebam, sublinham e depois perguntam a alguém que possa vos explicar. Leiam a legislação, não estejam envolvidos com CMRs, com documentos de transporte, com GPS, etc, etc. Portanto, acho que nesta matéria das tripulações múltiplas, acho que é claro, continuem a fazer como sempre fizeram até agora, continuem a conduzir. Aliás, a ideia de uma tripulação múltipla é de efetuar um serviço expresso, não é de andar a parar, é para parem quando tiverem que fazer as refeições, isso já não sou eu que o tenho que dizer, a empresa é que tem que vos organizar o tempo de trabalho. Agora, pausas obrigatórias não existem, esqueçam, continuam com a mesma amplitude, dentro de cada 30 horas têm que meter 9 de repouso diário, portanto, continua exatamente tudo na mesma. Se quiserem na formação a gente agarra e estradalhaça isso tudo. A outra questão que eu gostaria de falar é exatamente relacionada com o artigo 12. Pronto. O artigo 12 também tem causado aí alguma celeuma, também existe aí inúmeras questões, inúmeras interpretações. Eu até vou fazer aqui um à parte, nem gosto de fazer isto. Mas é assim, as pessoas têm que perceber que uma interpretação jurídica de uma norma, de um regulamento, não é propriamente a gente ser publicado ontem um diploma, a gente hoje mandou uma leitura transversal naquilo e a seguir vamos e dizemos meia dúzia de coisas que achamos que é. A hermenêutica jurídica, as técnicas de interpretação têm as suas regras.
Portanto, não pode existir alguém que venha dizer uma coisa que não tem um mínimo de correspondência na letra da lei. Além disso, um conselho que eu dou para quem gosta de investigar nesta área e até do ponto de vista pedagógico de dar formação nesta área, aquilo que eu aconselho, e sem qualquer elevação nem nada disso, da forma mais humilde que posso, é que deem uma leitura aos considerandos do Regulamento 561/2006, dos considerandos do Regulamento 165/2014 e agora dos considerandos do Regulamento 2020/1054. Os considerandos, que é aquela parte inicial, antes de começar o articulado, é a parte teleológica do regulamento. Ou seja, é ali que o legislador europeu diz quais são os objetivos que ele pretende atingir com aquela legislação, com aquele regulamento, com aquela diretiva, com aquela decisão. Portanto, os senhores, se querem fazer um bom trabalho interpretativo, a primeira coisa, em vez de irem a correr para o artigo 1º e para o artigo 2º, é lerem os considerandos. Está lá tudo. O 2020-1054 acho que tem 36 ou 37 considerandos. Leiam-os com calma. E vocês vão ver que, a seguir, quando lerem o articulado, já vão olhar para ele de uma forma distinta. Pronto, mas isto com todo o respeito que eu tenho por toda a gente. Mas acho que é importante dizer isto. Ora bem, o artigo 12, o que lhe aconteceu foi, o artigo 12 era um artigo único, com um parágrafo só, e o que aconteceu foi lhe ter sido acrescentado uns parágrafos. Obviamente que o artigo 12 passou a ser muito mais denso do que era, e eu não vou ter tempo de estar aqui a escamotear isto tudo. Mas posso-vos dizer que não existe, aliás, era isso que eu queria dizer, não existe aqui implícita nenhuma autorização para os senhores fazerem 1 ou 2 horas a mais para chegar à empresa. Lembrem-se sempre da palavra que lá está, excepcional. Portanto, tem que ter acontecido circunstâncias excepcionais para se poder lançar a mão do artigo 12. Portanto, não é o horário já não dar para a empresa já por si, ou seja, uma pessoa sai de Soquete em direção a Braga e vem por aí fora e depois o horário dá até Vidago, mas como agora tem mais 2 horas, bota para baixo. Não é isso que lá está. Não é isso que lá está. E além disso, aquilo precisa de ser devidamente explicado, porque apesar do que tem sido aí escrito aí, nos últimos dias, aquilo está lá tudo. Está lá a explicar quando é que se pode utilizar a 1 hora e quando é que se pode utilizar as 2 horas. Portanto, voltamos a dizer, é o único artigo, quem já fez formação comigo sabe que eu digo sempre isto, é o único artigo que é feito diretamente para o motorista. Todos os outros são para a empresa de transportes. Este é o único artigo que é, de facto, virado para o motorista, porque é o motorista que, na hora, no local e no percurso, sabe se existiu uma situação excepcional que lhe permita lançar mão do artigo 12 ou não. E depois, em sede de formação, nós costumamos dar vários exemplos e até exemplos reais de situações em que se pode lançar mão do artigo 12. Para acabar de desmistificar aqui outra questão, a proibição de fazer 45 horas fora do país. Esta foi mais uma que veio agora à baila, não percebo porquê, que é proibido fazer 45 horas fora do país. Não é isso que o regulamento diz. O que diz o regulamento é que as 45 horas, ou os descansos semanais regulares, ou descansos semanais regulares acrescidos de compensações, têm que ser gozados em locais com alojamento adequado. E a cabine não é considerada alojamento adequado. Além disso, veio criar aqui uma questão que vai vocacionada para as empresas, que é, os senhores vão passar a ter que ter e guardar evidências de que o motorista não esteve no veículo. Ou seja, a história de nós termos o cartão fora, na sexta-feira quando paramos o caminhão, e no domingo à noite, no fim das 45 horas, metemos o cartão e damos-lhe a entrada adicional e dissemos que estivemos na casa da Prima Maria, em Montpellier, já não cola. Porquê? Porque isso não é nenhuma evidência documental que a pessoa esteve, de facto, a gozar o descanso fora do caminhão. Uma vez mais, eu digo, em formação, em sede de formação, nós vamos debater estas questões todas e vamos explicar todo o sentido e alcance deste artigo. Relativamente, e agora acaba por vir aquilo que eu chamo a bomba, não é?
é o relacionado com o artigo 8º. O artigo 8º do Regulamento 561 quase que foi lançada para lá uma vela de dinamite e não ficou pedra sobre pedra, não é? Deixou lá muita coisa, aliás, ficou lá praticamente tudo, só que foi acrescentado muita coisa a esse artigo. Então, o que é que acontece com o artigo 8º? Vocês lembram-se, e já para fazer aqui um parênteses, estas alterações apenas se aplicam ao transporte de mercadorias. E uma coisa muito importante. Atenção, que para lançar já aqui a polémica, que eu já sei que me vão tentar crucificar, mas eu também já estou habituado a isso, isto para o transporte nacional, ou seja, excelentíssimos senhores empresários do transporte rodoviário de mercadorias nacional, exclusivamente nacional, mantenham-se a fazer tudo o que estavam a fazer agora, porque estas alterações em nada alteram, em nada vêm mudar aquilo que vocês já faziam. Portanto, mantenham tudo, os descansos, como faziam, semanais, se é que tinham formação, se não tinham, cá estaremos nós também para ajudar nesse aspecto, mas mantém-se tudo igual. As grandes alterações que existem são ao transporte internacional, com exceção do artigo 12. Porque, de resto, são ao transporte internacional. Aliás, é o próprio legislador nacional a dizer, aqui no artigo 8º, a dizer, só um bocadinho, a dizer, não obstante o disposto no primeiro parágrafo, o condutor que efetua operações de transporte internacional. E o internacional aqui não se confunde com o internacional previsto no contrato coletivo de trabalho, atualmente em vigor, e eu nem sequer quero tocar nessa matéria. Mas como existe a categoria profissional de motorista de pesados, nacional, ibérico e internacional, atenção que isto não tem nada a ver com o regulamento. O regulamento europeu nem sequer faz ideia qual é o contrato coletivo de trabalho. Lembrem-se que isto aplica-se em todos os países da União Europeia. Há países que nem existe instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, transporte internacional é todo aquele que passa ali o arame farpado para o lado de fora. A partir daí é transporte internacional. E isto é uma faculdade que a empresa de transportes passa a ter de organização e de conformação do horário de trabalho do motorista. Ou seja, o que a empresa de transportes vai poder ganhar neste aspecto é que, no fundo, vai poder ter o condutor 3 semanas em viagem. Não são 3 semanas completas, porque, obviamente, ele, quando chegar, tem que fazer o repouso das 45 horas, mais a compensação das 2 semanas anteriores, o período em falta das 2 semanas anteriores, mas eu também volto a dizer que não vou andar aqui a perder tempo a explicar, se fizerem 30 horas só falta compensar 15, mas eu explico isso tudo na formação. Mas é importante que percebam isto, porque senão o que vai acontecer é que vão existir empresas de transporte nacional que vão se pôr a fazer 2 sábados contínuos, ou 2 fins de semana contínuos, com 24 horas e vão acabar acoimadas com 2.040 € pela ACT. E acho que não há necessidade disso, e ainda por cima, pela informação que anda aí na internet, vai ser a vossa sorte, é se vocês tiverem acedido a alguma informação que venha contradizer aquilo que já anda por aí. Mais novidades, assim que eu me lembro, vocês lembram-se, quem já fez formação comigo, de eu andar sempre a falar a muito débil saúde que têm as declarações de atividades inventadas pela decisão da União Europeia de 2009. Pois o legislador agora vem exatamente quase que lhes dar o golpe de misericórdia às declarações de atividade. Além do Regulamento 165 de 2014, já prever desde essa data, da data em que entrou em vigor, que nenhum Estado-membro pode impor a utilização de nenhum formulário. Atenção que eu não estou contra o formulário da declaração, que até acho que é bastante adequado àquilo que se pretende, mas vem dizer que nenhum Estado-membro pode impor o uso de um formulário. Agora vem o legislador europeu fazer uma alteração ao artigo 34 do Regulamento 165. E veio, meus amigos, agora é que vocês vão ter mesmo que aprender a fazer as entradas adicionais. Porque essa parte aí é que
os senhores das empresas, mandem os vossos condutores fazer formação adequada. Eles têm que saber trabalhar com estes aparelhos. Não se pode, não é admissível, no ano que vivemos, que seja quem for, um condutor, mas um operador de uma máquina, um camionista, um verdadeiro motorista de pesados, saiba fazer mudança de ficheiros, zipar filmes, ripar, publicar vídeos diretos e mais não sei o quê, sabem fazer tudo e mais alguma coisa. E eu fico, e acreditem que eu não estou aqui, porque há muitos de vocês que me conhecem e sabem muito bem que eu já estive desse lado. É uma coisa incrível uma pessoa ver que alguns de vocês não fazem a mínima ideia como é que isto funciona. Sabem como é que se mete o cartão, sabem como é que se tira o cartão. E depois sabem que nestes tacógrafos, por exemplo, nos Siemens VDO, a partir da versão 1.4, que as entradas adicionais é aquelas do OK, como vocês me dizem a mim na formação, a entrada adicional é só OK. E depois às vezes nem olham para a atividade e acabam por dar OK em martelos, e etc. E depois, quando apanham um tacógrafo mais antigo, mudam de empresa ou qualquer coisa, ou até dentro da empresa, mudam para um caminhão com um tacógrafo, por exemplo, da versão 1.3A ou da versão 1.3, falando dos VDOs, depois chegam lá e não sabem fazer a entrada adicional. Chegam lá, a entrada adicional, sim, fim do turno, sim. Meus amigos, venham aprender como é que se fazem as entradas adicionais. E acreditem que a partir daí vocês não têm mais nenhum problema. Aquilo que veio o legislador dizer é que agora os senhores, atenção, que mantêm-se as declarações de atividades ou outra declaração equivalente para veículos que objetivamente não seja possível fazer as entradas adicionais. O caso dos tacógrafos analógicos. E eu depois posso-vos explicar a vocês, na formação, eu explico sempre, e até numas sessões de esclarecimento que eu vou dar aí pelo país todo, eu vou explicar quais são as datas de entrada, a partir de quando é que os tacógrafos analógicos já não podem transpor a fronteira, etc. Agora, a partir de quem tiver um tacógrafo que deia para fazer as entradas adicionais e saiba fazer as entradas adicionais, acabou-se as declarações de atividades. Se só opera um veículo com tacógrafo digital, meus amigos, acabou. É férias, é baixa, está lá escrito. Férias, baixa, digitaliza, vai colocar as entradas adicionais e não precisa de declaração nenhuma. Além disso, e eu já não tenho tempo, porque devido ao tamanho que deve ficar este vídeo, ainda existem algumas alterações relacionadas com a questão do ferry. Portanto, o ferry até aqui só se podia fazer a interrupção de 1 hora para efeitos dos descansos regulares diários e para efeitos do descanso semanal reduzido, e agora vem-se falar também na questão do descanso semanal regular. Mas depois tem ali umas questões, tem que ser um trajeto de ferry que seja igual ou superior a 8 horas. Mas eu guardarei essas questões para a formação. Por causa da questão agora relacionada com esta confusão toda, nós criámos um endereço de correio eletrónico específico só para estas formações que agora vão vir. Nós mantemos a formação de 16 horas de tacógrafos. Acreditem que não é muito. Para quem nunca trabalhou em transportes, atenção, não estou a falar de um motorista que já trabalha há 2 ou 3 meses. Estou a dizer alguém que saiu da escola de condução e a primeira vez que vai tocar num tacógrafo vai ser aqui. Nunca tocou num tacógrafo. Portanto, é uma formação de 16 horas, vocês saem de lá a saber tudo e mais alguma coisa. Depois temos a formação de 8 horas, já comumente conhecida, e agora estamos a realizar uma ação que são de 4 horas, que é de complemento só por causa destas alterações. No entanto, eu recomendo, principalmente para as empresas com chefes de tráfego, operadores de tráfego, diretores de operações, ou o próprio sócio-gerente, não tenha nunca feito formação. Formação, não é ter um diploma ou um certificado de formação lá. Que nunca tenha feito formação a sério sobre esta matéria, eu recomendo pessoalmente as 8 horas. Mas isso fica ao vosso critério. Vocês podem enviar um e-mail para este e-mail que eu vou indicar agora, que foi criado especificamente para esta altura, que é consulfortrans.formtac2020@gmail.com. Ele vai aparecer aqui no vídeo. Portanto,
eu aguardarei, as empresas podem contactar, nós vamos às vossas empresas se for necessário, também temos salas de formação um pouco por todo o país, ou então aluga-se a outras empresas de formação, também podemos eventualmente dar formação de acordo com outras empresas de formação, não há problema nenhum, eu desde que tenha disponibilidade, como sabem vocês, eu também estou na área da advocacia, portanto também tenho o tempo um bocado limitado. Mas tentaremos, da melhor forma possível, tentar que toda a gente tenha acesso. Eu vou tentar também fazer algumas formações online, para permitir que as pessoas, mesmo estando fora, que as possam fazer. Agradeço a todos a atenção, para quem chegou a esta fase do vídeo, e de certeza que nos vamos ver por aí. Muito obrigado.